Gostavas de saber como é que a ansiedade se manifesta? Então este vídeo é para ti, porque hoje vou falar de 25 sintomas da ansiedade. E porquê 25? Porque eu fiz uma lista com alguns sintomas físicos, alguns sintomas mentais, alguns sintomas a nível de comportamento que as pessoas têm a nível da ansiedade. E muitos desses sintomas eu também já tive no passado. O meu nome é Paula Marques, eu sou terapeuta holística e hipnoterapeuta. Nem sempre tive esta profissão. Eu antes era licenciada em contabilidade e trabalhava em contabilidade. Mas ao longo da minha vida comecei a ter vários problemas de ansiedade e na altura eu nem sequer sabia que era ansiedade, porque eu não fui a nenhum médico, não fui a nenhum especialista, psicólogo, psiquiatra, a tentar perceber o que é que se passava comigo. Só mais tarde é que eu percebi que sofria de ansiedade, mas nesse tempo que trabalhava como contabilista, devido à pressão do trabalho, porque tínhamos prazos de entrega das contas, de impostos, o medo de errar, o medo de prejudicar algum cliente, tudo isso me causava grande ansiedade, grande preocupação. E então comecei a ter alguns sintomas dos que eu hoje vou-vos falar aqui. E esses sintomas, porquê é que surgem? Eu já falei no outro vídeo, mas vou dar aqui uma pequena chega. Eu falei no último vídeo sobre isso, mas vou dar aqui apenas colocar no contexto. Porquê é que temos estes sintomas? Nós temos o nosso sistema autónomo, o nosso sistema nervoso periférico. E o nosso sistema nervoso periférico é dividido em sistema simpático e parasimpático. E o sistema simpático tem como função preparar-nos para lutar ou fugir. Ou seja, numa situação de perigo, numa situação de ameaça, numa situação de emergência, para a nossa sobrevivência e bem-estar é necessário estarmos preparados para lutar, para nos defender ou para fugir. E nesse processo, o que é que acontece? O nosso corpo, para se preparar para lutar ou para fugir, começam a surgir esses sintomas, esses sinais, como as pupilas a dilatarem, as narinas a abrirem, ficarmos com a boca seca, porque as glândulas salivares acabam por se contrair, o nosso coração começa a acelerar, começamos também, a nossa pressão arterial sobe, existe um aumento da adrenalina, existe um aumento de açúcar no sangue, começamos a ter suores, ficar com calor ou frio, depende, mas geralmente calor, suor, não é? Começamos a transpirar mais, às vezes ficamos com as mãos e com os pés frios. E tudo isto são sintomas naturais que acontecem devido a esta preparação para lutarmos ou nos defendermos ou fugirmos de uma situação de emergência, de perigo, de ameaça. Deixem-me ver aqui na minha listinha para eu não me esquecer de nada. Também é muito comum termos uma sensação de nó na garganta, um bolo na garganta, dificuldade em engolir. Começamos também a sentir falta de ar, dificuldade em respirar, podemos sentir tremores, vertigens, tonturas. E muitas vezes as pessoas, quando têm tonturas, consideram-nas como deve ser uma baixa de tensão, não é? É muito comum só ouvir, tive aqui uma tontura, deve ser uma baixa de tensão. Ou então
Isto deve ser aqui dos ouvidos, deve ser os cristais dos ouvidos, né? As labirintites. E muitas vezes as pessoas não associam essas tonturas a que seja relacionado com a ansiedade. Mas é mais comum do que aquilo que se julga. Então nós, nesse processo de luta ou fuga, né, da nossa preparação do nosso corpo para a luta ou fuga, todo o nosso corpo, os nossos músculos contraem-se, como eu falei, as mãos podem ficar frias e os pés, às vezes podemos até sentir uns tremores nas pernas ou formigueiros, e tudo isso é para nos prepararmos para a luta ou fuga. A nível do estômago, o nosso estômago, podemos sentir falta de apetite, ou então até vomitar. E porquê que isto acontece? Porque é melhor para nos defendermos, para lutarmos, para fugirmos, termos o estômago vazio. Também pode acontecer surgirem diarreias, ou então a frequência de irmos à casa de banho aumentar, não é? A frequência urinária começar a aumentar. Porquê? Lá está, esse esvaziamento para nos preparar para lutarmos ou para fugirmos. Então todas estas reações físicas que à primeira vista para nós é algo negativo, é algo desconfortável, é algo que nos tira da nossa zona de conforto, são sintomas que nos fazem, que nos trazem mal-estar, que nos trazem dor, sofrimento, então vemos-os sempre como algo negativo, algo prejudicial. Mas se repararmos bem, se analisarmos bem, esses sintomas, esses sinais estão a surgir apenas como um sinal de proteção. O nosso corpo está-se a preparar para nos defender, para nos proteger de uma ameaça. E então é importante nós começarmos a analisar, a observar, a perceber esses sinais. Porquê é que eu estou com este frio na barriga? O frio na barriga é um sinal de medo. É um sinal também, não é, de que existe algum perigo, alguma ameaça. Porquê é que eu estou com este frio na barriga? Porquê é que eu estou com este nó na garganta? Qual é a ameaça que existe na minha vida atual? O que é que me está aqui? Porquê é que o meu corpo está a entrar em estado de emergência? Não é? Isto é quase como se o nosso corpo estivesse a dizer: ei, psst, psst, ei, psst, psst. Acorda, desperta. Existe aqui uma situação de emergência, de perigo. Existe aqui uma situação que é preciso ser analisada, que é preciso ser observada. O que é que existe aqui à tua volta que está-te a gerar sentimentos de ameaça, de perigo? Não é? Porque muitas vezes, e reparem, o nosso sistema simpático cria todos estes sinais, estes sintomas para nos proteger, certo? Para nos preparar para um estado de emergência, para podermos lutar ou nos defendermos ou fugirmos. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes, nos estados de ansiedade, estes sintomas começam a surgir sem que na realidade exista um perigo real. Não temos ali nenhum animal selvagem à nossa frente, não temos ali nenhum assaltante, não temos ali nenhuma situação de perigo emergencial à nossa frente. E então precisamos analisar o porquê que o nosso corpo está a ativar este sistema de emergência, o porquê que ele nos está a avisar. Precisamos perceber que estes sintomas, estes sinais podem ser nossos amigos, podem nos estar a nos sinalizar para alguma situação que exista na nossa vida. Estes sinais podem ser nossos amigos, podem nos estar a sinalizar alguma situação na nossa vida que para nós seja vista como um perigo,
Porque reparem, muitas vezes esse perigo não existe, esse perigo não é real. Esse perigo é apenas, vamos dizer, uma criação nossa, uma preocupação nossa, pré-ocupação. Ou seja, estamos a ocupar antes do tempo. E estamos a ocupar, não é? Estamos a nos desgastar, estamos a gastar a nossa energia, estamos a gastar o nosso tempo, estamos a gastar os nossos pensamentos focados em algo que não existe. Que pode existir eventualmente, é certo, mas pode nunca vir a existir. E então é preciso analisarmos porque é que estamos a ativar o nosso estado de emergência. Afinal, que risco é que existe? Que ameaça é que existe?